Mochilers! Aqui é a Mariana Lima, anfitriã do Moda na Mochila. E eu já morei em 5 cidades diferentes. Joinville, que é minha cidade natal, Jaraguá do Sul, São Paulo, Hamilton e hoje eu moro em Toronto, no Canadá. Olá, Mochilers! Eu sou a Andressa, eu sou estilista freelance. E eu já morei em Xanxerê, que é minha cidade natal. Eu já morei em Jaraguá do Sul, em Minneapolis, em Duluth e agora eu moro em Milford, na Geórgia. Oi, pessoal, eu sou o Robson Oliveira, sou maquiador. Eu moro aqui em Toronto hoje, mas eu sou de Campinas, nasci em Campinas, São Paulo. E morei em São Paulo meus últimos 17 anos. Antes de vir para o Canadá, estou aqui no Canadá completando 7 anos. Inclusive, esse ano estou completando 20 anos de carreira como maquiador. E aqui no Canadá, eu trabalho com a Hermès. Eu sou maquiador oficial da Hermès no Canadá e o treinador também. E também sou maquiador freelance. Eu trabalho muito com a Forever 21, a YM Inc. E faço algumas outras coisas também. Dou aula também no Toronto Fashion Academy. E é isso. Eu sou a Shayla Tori. Hoje eu moro no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São Leopoldo. Eu sou psicóloga clínica e atuo na área. É interessante essa pergunta, né? Porque é uma pergunta simples, né? Quais cidades você morou? Eu tô fazendo uma lista aqui na minha frente pra lembrar das cidades que eu morei. Uau. Eu nasci em São Paulo. Aos 5 meses a gente saiu e fomos pra Amsterdã, na Holanda. Moramos 1 ano lá. Depois de lá a gente foi pra Los Angeles. Moramos 3 anos lá. E aí voltamos pra São Paulo, ficamos 1 ano. E depois a gente foi pra Viena, na Áustria. Eu tinha 4 anos, quase 5. E a gente ficou 10 anos lá. Eu morei em 2 cidades, Viena e Klosterneuburg, que fica uns 20 minutos de Viena. Voltamos pro Brasil. E aí me formei, fiz faculdade e tudo mais. E depois que eu me licenciei na psicologia clínica, eu fui pra China, morei em Shanghai. Depois de 2 anos e meio, 3 anos, eu me casei e a gente mudou pra Suzhou. Então, um total de 5 anos na China. Aí de lá fomos para os Estados Unidos, mudamos para Colômbia, na Carolina do Sul. Tivemos, assim, stints, né, uns tempos, períodos menores em Atlanta. E aí de lá ficamos entre Floripa e São Paulo, no Brasil, durante 6 meses. E há 4 anos viemos para São Leopoldo, onde estamos hoje. Nossa, nunca tinha ouvido assim uma pessoa que se mudasse tanto desde bebê. Muito interessante. Pessoal, vocês estão percebendo que todo mundo aqui tem muita experiência com mudança. Esse episódio vai ficar cheio de dicas e sugestões e conselhos legais. Vou fazer uma abertura aqui sobre o que é esse episódio, né? Esse é o primeiro episódio do SOS Mochilers. E é um novo formato de podcast aqui no Moda na Mochila. Surgiu da minha vontade de se aprofundar um pouco mais nesse tema, sobre carreiras na moda mundo afora, além do trabalho. Porque, pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, eu já entrevistei mais de 80 brasileiros que já passaram por mudanças de cidade, estado ou país. E muitos deles tocavam no assunto da saudade, da saúde mental e dos desafios de se mudar. Bem, essa semana eu vi um post do Contente.você. Tem muito a ver com o episódio de hoje, que falava mudar assusta e permanecer no mesmo lugar também. Esse episódio é um episódio pra todo mundo, pra quem tá vivendo uma mudança no momento ou pra quem tá planejando uma mudança. Eu espero que as palavras que aqui os meus queridos convidados vão falar hoje sejam uma luz na sua trajetória. Uma palavra que a gente ouve muito em filmes e séries e até mesmo no trabalho, quando as pessoas se reúnem em um grupo para falar sobre alguma situação de trauma ou de vício ou uma situação complicada, que é a palavra safe space. Se fala assim nos filmes, aqui é um safe space, vocês podem falar o que vocês quiserem. Basicamente é isso. Só que eu nunca vi alguém realmente explicando o que é um safe space. Porque às vezes as pessoas falam isso, tipo, no trabalho, e eu não tenho essa confiança de que é realmente um safe space, sabe? Mas eu achei interessante a gente começar, antes de eu falar que esse aqui é um safe space, pra gente mandar as perguntas e falar o que quiser, pra ter aí o auxílio da Shayla e também do Robson e da Andressa. Shayla, fala pra gente o que é realmente o significado de um safe space. É muito interessante, né? Porque é um termo hoje que se usa, eu acho que até
de forma trivial, né? Superficial. Ainda mais num contexto de trabalho, né? Óbvio, depende do trabalho, depende das pessoas com quem você tá se relacionando, mas de forma geral, eu acho que muita gente usa de forma trivial. E quando você pensa safe space, a primeira coisa que me vem à mente é safety, né? A segurança. O que traz segurança? Ainda mais, o que traz segurança emocional? A primeira coisa que me vem à mente, assim, um lugar que você pode ser ouvido, visto e conhecido. Um lugar que você pode ser vulnerável, falho. You don't have to have it all together. Você não tem que saber tudo, você não tem que ser perfeito. Não tem pergunta errada. Não tem pergunta errada e você pode se colocar do jeito que você é. Claro, né, não existe perfeição mesmo nisso. Eu acho que é muito utópico, eu acho que é uma jornada sempre, pra gente sempre, todos os dias, buscar criar, promover esse espaço com os nossos amigos, nossa família, nossos filhos, né? Acho que a intencionalidade, entender como que eu posso promover segurança pro meu próximo e o que eu preciso pra me sentir seguro, né? Muito bom. Acho que ficou bem mais claro pra mim. Eu vou começar então com as perguntas. Então hoje a gente vai falar sobre cultura e privilégio, trabalho, bens tangíveis, família e saudade, expectativas e culpa. E o último tópico é sobre o clima, que muitas pessoas aqui, inclusive nós, já vivemos todas em lugares que são muito diferentes do nosso Brasil tropical, né? Que são frios, que tem neve. Então vamos lá começar com cultura e privilégio. Tem 2 perguntas que eu recebi, que eu vou ler elas ao mesmo tempo, porque eu acho que elas são, de certa forma, parecidas. Então a primeira pergunta é a seguinte: chega uma hora que você sente que não pertence mais ao seu país de origem, mas também ainda não pertence à nova cultura. Me sinto como em um limbo cultural. A próxima pergunta é a seguinte: como lidar no seu novo país quando a cultura não te abraça da mesma maneira que você abraçou a cultura? Por exemplo, no Brasil, eu sou considerado branco, nos Estados Unidos, eu sou latino, e esse shift cultural que demorou um pouco para eu entender que algumas oportunidades, tanto profissional quanto pessoal, não foram alcançadas por causa disso. Mas o lado positivo é que me abriu os olhos para várias questões que talvez no Brasil eu não pensaria por causa desse privilégio falso, entre aspas, racismo, patriarcado, xenofobia e por aí vai. Eu não falei uma coisa. Todas as perguntas que eu tô lendo aqui agora foram enviadas no Instagram do Moda na Mochila. Então, se pra quem tá ouvindo num próximo episódio quiser mandar perguntas, eu sempre abro caixinha de perguntas lá. Então, todas as perguntas são de mochilers que também estão vivendo uma mudança ou querem viver uma mudança. Então, vamos lá. Quem quer começar aí ajudando esses mochilers? É um monte de coisa aí que eu passei também. Eu sou negro, sou preto, né? Minha mãe é preta, meu pai é de família portuguesa, branco. E no Brasil todo mundo me falava que eu era moreno. Uhum. Nunca ninguém falava. E eu sempre falava, não, eu sou preto. Eu tive até uma experiência quando trabalhava na MAC, uma cliente, né, falando alguma coisa de pele. E aí eu falei assim, não, porque eu sou preto e a minha família. Ela, não, você não é preto. Eu falei, não, eu sou preto. Não, você não é preto. Eu falei, eu sou preto, eu sei a minha origem. E então, assim, tem uma coisa no Brasil também que, no meu caso, eu estou no meio do caminho, né? Que eu sou bem misturado, né? E a cor da minha pele para as pessoas é como se eu fosse moreno, né? Que é uma coisa que não existe. Moreno é cor de cabelo, né? Ou você é preto, ou é branco, ou é mix, né? E então, no Brasil, eu tinha um privilégio falso, né? Falando da parte das pessoas pretas, né? Porque eu sou mais clarinho. Mas chegando aqui no Canadá, para mim foi um choque muito grande, porque todo mundo me viu como preto. Choque, mas no positivo e também no negativo, porque, por exemplo, no Brasil, eu podia ir cortar meu cabelo onde eu quisesse. Eu já cortei cabelo no Estúdio W, Jaque Janine e no salão da esquina. Entendeu? E aqui eu fui e eu não entendi. Eu tava com uma amiga, eu não falava muito inglês na primeira semana que eu tava aqui, ou na segunda semana. E aí fomos num salão porque eu queria cortar meu cabelo. Só que eu queria raspar. E aí eu vi que a mulher tava desesperada pra cortar meu cabelo. Desesperada assim, tipo, tremendo. Ela, eu não sei se vai ficar bom. Falei, não entendi. Eu falei, corta. É cabelo, corta. E aí, depois de um tempo, depois que eu já estava com meu marido, né? A gente começou a namorar. E ele vai nesse salão. Ia nesse salão e eu pedi pra ele falar pro cara que eu queria cortar o cabelo. E eu tava usando boné e eu queria raspar a minha cabeça. Uhum. Uhum. E aí o cara virou pra ele e falou assim, eu não corto cabelo de negro. Eu falei, hã? Eu falei, mas ele nem me perguntou, ele nem viu meu cabelo.
não me perguntou o que eu queria fazer. E aí, depois disso, eu falei pro meu marido, você não pode voltar mais nesse local. Porque, primeiro, eu acho que assim, tem a situação, você é um cabeleireiro, se você começou ontem, você não tem a experiência, é uma coisa. Mas se você já tá trabalhando 10 anos, significa que você não quer trabalhar com essa clientela, né? Porque, assim, é a mesma coisa como maquiagem, né? Eu tenho que saber todas as peles, né? Pele é pele. Sim. O que muda é a cor. Então, eu vou mudar os produtos que eu vou usar, vou mudar a técnica que eu vou fazer a maquiagem, mas eu tenho que saber todas as peles, todos os formatos de rosto. Enfim, se você é profissional, você tem que saber. Então, foi um dos choques que eu recebi aqui quando eu cheguei nessa forma, apesar do Brasil, não, desculpa, do Canadá ser um país super diverso. E muita gente falava assim, mas você vai querer dar o dinheiro para essas pessoas e vai num salão que é especializado com cabelo afro. Eu falei, eu quero poder sair da minha casa e entrar no salão que é aqui em frente da minha casa e cortar meu cabelo. Eu não quero ir pro outro lado da cidade para cortar meu cabelo. Falei, claro que hoje minha cabeça eu iria do outro lado da cidade porque eu não quero dar o dinheiro para essa pessoa, mas eu quero ter a possibilidade de só andar 50 metros e cortar meu cabelo e não ter que 15 quilômetros para poder ir cortar meu cabelo. Mas o que, pra mim, eu acho que o que mais pega é o estereotipo da mulher brasileira. Então, eu já sofri bastante assédio. Já vai para uma outra questão, né? Normalmente, os americanos, pelo menos aqui na região onde eu moro e onde eu já morei também, eles são muito mais educados que os brasileiros. Eles não assediam tanto. Mas quando eu digo que eu sou brasileira, aí já fica, opa, brasileira, sabe? Já vem com aquele jeito mais assanhado, digamos assim. Tem os comentários, E não só isso aqui nos Estados Unidos, mas também, eu esqueci de falar antes, mas eu fiz um intercâmbio para Londres e lá foi o que mais pegou, sabe? Essa parte de assédio. Quando eu dizia que era brasileira, as pessoas já me perguntavam, o que você vai fazer mais tarde? E eu bem tensa respondia, eu vou estudar, eu vou não sei o quê. Mas não era essa a pergunta que eles estavam me fazendo, sabe? Que coisa louca, então, né? Eu ouvi muito isso no episódio com a Maria Madeira, e ela mora em Portugal. E ela falou que lá tem esse estereótipo muito forte da mulher brasileira, muito por causa da nossa história, né? De colonização do Brasil por Portugal. No mundo gay também. Também? Assim, eu acho porque o assédio sempre vem do homem, né? Sendo gay ou sendo hétero, né? Eu também tive algumas experiências. Eu fui para um casamento em Porto Vallarta, que um amigo meu casou lá, e foram os amigos dele. O marido dele é americano, ele é brasileiro, que morava aqui em Toronto, e os amigos deles dos Estados Unidos foram. Foi meio que agressivo, né? No começo eu até tava me sentindo assim, tipo, sou bonitão, não sei o quê, né? O ego... Não, no comecinho tudo bem. Aí depois de um tempo eu percebi que quando a gente tava conversando que tinha alguma coisa relacionada sexual, eles me colocavam na conversa. E aí quando tinha alguma coisa relacionada à política ou qualquer outro assunto, eles viravam e eu ficava as costas pra mim, de verdade. Nossa. E depois eu até tive uma briga com meu marido, porque eu falei assim, porra, você é o branco aqui, né? Então você precisa também, né, colocar, porque sempre eles faziam me elogiavam sexualmente. E eu, tipo, marido, ou você vem aqui e me ajuda, né? Porque é um momento que eles não me escutam, eles vão te escutar, mas não vão me escutar. E eu falei, ou você faz isso, ou quando a gente voltar pra Toronto, acabou tudo. Entendeu? Também acontece muito no mundo gay, porque tem até mesmo por ser latino, negro, tudo isso tem várias coisas que vem por trás que as pessoas... Que coisa, Robson. Nossa. Exatamente, Nossa, sinto também. Muito que você tem que passar por isso também, porque... São muitas camadas, né? Nossa. Exatamente. Eu sei que não é comparado com o que vocês, mulheres... acontece com vocês, mas acontece também um pouco nesse mundo gay. Até porque, assim, eu sou uma pessoa que
eu não dou muita liberdade para as pessoas fazerem isso. Um elogio aqui, uma brincadeira ali. Ou se são meus amigos, é totalmente diferente. Né? Porque a gente sabe muito bem que o brasileiro tem muito a coisa das brincadeiras sexuais. A gente fala muito de sexo, porque a gente tem essa liberdade entre amigos. Mas uma pessoa que não me conhece e que vira as costas para mim quando eu tô falando de alguma coisa séria, é um pouco mais complicado. Nossa, esses dias eu tava no trabalho, numa rodinha de colegas de trabalho, e eram todas novinhas, assim, e a gente tava falando, tipo, coisas bem fora casuais, era horário de almoço. E aí, elas estavam falando sobre presentes de Dia dos Namorados. E eu forcei a barra na situação também. Elas estavam falando, tipo, o que vai dar de presente pra namorado? E a guria tava, tipo, se enrolando pra falar qual era o presente. Ela falou, não sei. Daí eu falei assim, bem baixinho. Aí a menina, que era coreana, falou, latina. Então tu vê, sabe? Tipo, não é porque ela me vê, a Mariana, como uma pessoa que não é inocente. É porque ela sabe que eu sou brasileira e ela me considera latina agora, depois de eu falar várias vezes, eu também sou latina, eu sou branca, mas eu também sou latina. E aí ela me vê como latina, né? Como essa pessoa, esse estereótipo da latina sexual. Então é bem interessante. Muito. E outra coisa também que eu sinto que acontece muito aqui, hoje em dia eu já não dou mais bola, mas é o tal do accent, do sotaque. Sim, Nossa, eu já passei por tantas situações, porque eu trabalhei aqui, eu era visual merchandising de uma marca que se chama Altered State. Todo mundo que trabalha lá tem um coração bom. Eles querem que as pessoas que entram dentro da loja se sintam nesse safe space que a Mari e a Sheila comentaram no começo. A gente é treinado para dar esse safe space para eles. O que acontece? Quem entra, às vezes, quando vinham falar comigo, vinham todo animado conversar comigo. Eu abria minha boca, eles diziam, não, eu quero falar com um americano. Eu não tô te entendendo. E, gente, não é bem assim. Eu treino meu ouvido para conseguir entender todos os sotaques que tem por aqui. Sim. Porque os Estados Unidos é um país multicultural. Então, a gente vai ter gente de todas as regiões, tanto aqui mesmo, o sotaque do americano mesmo, quanto as pessoas que vêm de outros países que vão ter outro sotaque. Então, eu treino meu ouvido para poder entender as pessoas, para ser gentil, para eles se sentirem acolhidos, não terem o medo de falar o inglês. Porque esse é o medo que todo imigrante passa, né? Eu acredito, pelo menos. E por que fazer isso comigo, sabe? Por quê? Vamos treinar esse ouvido, gente. Não tem certo ou errado. Comunicação. E eu acho que reflete muito o entendimento da posição que eles têm no mundo, né? Isso. Isso é real. Acho que tem muito isso, né? Que eles são self-sufficient, né? Eles são autossuficientes. Então, quando vem gente de fora, é muito mais você tem que se adaptar ao nosso país do que a gente tem que tentar se acomodar a você. Só que hoje em dia, os Estados Unidos não é o que era, né? Não. Sei lá, 50, 100 anos atrás. Hoje em dia tem lugar, né? A gente sabe disso. Tem cidade que ninguém fala inglês. Quase. Né? Miami. Intercâmbio de inglês em Miami talvez não seja a melhor ideia. Não, mas é real. É um melting pot, né? É um termo que a gente usa muito, porque é uma mistura muito grande. Uma outra coisa que é muito interessante, que eu percebi isso só quando eu fui morar nos Estados Unidos, aqui no Brasil, meu marido é quarta geração de japonês, né? Imigrantes japoneses aqui no Brasil. Nasceu e cresceu... Ele é muito mais brasileiro que eu, por exemplo. Nasceu, cresceu aqui, 26 anos no mesmo lugar e tal, enfim. Mas ainda carrega essa questão, assim, visual, né? Mas quando a gente mudou para os Estados Unidos, todo mundo perguntava para ele, where are you from, né? De onde você é? Eu sou brasileiro. E se você perguntar para qualquer pessoa americana que tem etnia específica, asiática, italiana, mesmo lugares locais, né? Italiano, né? I'm Asian American, I'm Italian American, I'm African American, né? Sempre. Então eles sempre vão trazer isso na hora de se introduzir. O brasileiro, eu sou brasileiro, ponto. Tanto que o Lucas, meu marido, falava, eu sou brasileiro. Não, mas eles estavam esperando o Japanese American, né? Ou Brazilian. Só que ele não vai falar isso. Então é muito interessante até pensar nisso, que o Brasil, a gente tem uma identidade talvez nacional
diferente do americano, que é super patriota e, né? Meu filho, ele falou, mamãe, nos Estados Unidos, todo mundo fala mais que uma língua, né? Mas aqui no Brasil, todo mundo fala português, não é? Eu falei, E é verdade. Então, isso, já juntando isso que a Sheila fala, a gente tem a nossa nacionalidade muito mais característica. Talvez, será porque foi há mais tempo, e aí Isso, nos Estados eu ia falar. Unidos... Pode ser. Ainda Muito no mais recente. vai chegar um ponto que vai, tipo, misturar, e aí não vai mais ter. Tipo, no Canadá também ainda são as primeiras gerações, né, de pessoas que vieram pra cá e nasceram aqui. Então, no futuro, eu falo, os meus filhos provavelmente vão casar com pessoas que são de famílias indianas, né, de famílias completamente que não são brasileiras. E aí eles não vão mais falar, eu sou brasileiro... /canadense, brasileiro /indiano, vou falar, sou canadense. E é isso aí, porque vai chegar um ponto, depois de algumas décadas, que isso se mistura, né? Eu trabalho muito com modelos, e as modelos são sempre 19, 20 anos, e essa geração, eles já não usam mais essa coisa. Eu sou africano-canadense, ou italiano-canadense. Eles falam, não, sou canadense, nasci aqui. E aí que a gente vai e pergunta qual que é o background, né? Porque é uma coisa que no Brasil a gente não fala, né? Como a Shayla tava falando, né? Porque, como também a Maricé falou, meu Deus, misturando tudo, inglês e português. São muitos idiomas. Como a Mari falou, né, que é muito mais antigo, que é uma coisa que eu sempre falo com meu marido, né? Ele conheceu um japonês ou chinês, eu não lembro se era japonês ou chinês, que era brasileiro, que tava aqui, né? Que a gente conheceu num bar. E aí ele falou, mas ele é chinês. Eu falei, não, ele é brasileiro, nasceu no Brasil. Já é, tipo, muito mais antiga a coisa. Eu falei, no Brasil a gente tem muita diversidade também, como aqui. Falei, mas aqui ainda tem as comunidades, não tem tanta mistura ainda, porque é uma coisa que acho que entra muito nisso. As pessoas mudam e elas continuam na mesma cultura, né? Elas não acabam tentando ficar próximas, os brasileiros próximos dos brasileiros, indiano próximo dos indianos, então ainda tem muito a coisa de não misturar, né? Claro que é muito aberto para isso, mas ainda tem a coisa tipo, não, vamos manter a nossa cultura aqui dentro do país. Sim. Tem pessoas que trabalham comigo e são asiáticas e elas falam, não, eu não vou namorar um cara que não é asiático. Nossa. Elas já falam que, assim, não sei se é porque é uma pressão da família de ter que namorar alguém que seja do mesmo país. Não sei de onde vem isso, mas muitas delas são bem claras nisso, assim, de que não vou namorar alguém que não seja do mesmo país que eu. E falando sobre a questão do limbo cultural, vocês já passaram por essa fase em uma dessas mudanças que vocês fizeram? Sim. De não saber aonde pertencer. Sim, se é mais brasileiro ou se é mais da cultura do país que você tá morando. No meu caso, quando eu vim, eu não tinha pretensão de mudar aqui, né? Então eu imergi mesmo na cultura canadense para entender, porque eu vim para estudar inglês. Né? E aí, depois de uma semana, encontrei meu marido, enfim. E aí eu comecei a me imergir muito mais na cultura canadense do que a brasileira. Só que chegou um momento, depois de alguns anos, eu percebi, falei, eu tô perdido. Eu não sei quem eu sou. Porque eu tô agindo dessa forma que eu não era. E parece que eu reneguei minha cultura brasileira. Porque eu não tenho tantos amigos brasileiros. Eu nunca fiquei na comunidade brasileira aqui no começo. Até porque, pelo inglês, que eu queria estudar o inglês. E o meu marido não conhecia nenhum brasileiro. Então eu tinha 2 amigos brasileiros. Né? Uma delas continua a minha amiga, que foi até minha madrinha de casamento, mas eu não tinha muito amigos brasileiros, então para mim chegou um momento que eu falei, eu não sei onde eu estou, deixa eu entender, que foi quando eu entrei em depressão também, então tinha aquela coisa da será que eu quero ser só canadense, mas eu sou brasileiro? Né? Então, até que um momento, depois de passar por psicólogo, tenho feito terapia até hoje, porque é necessário, gente. Se vocês estão vindo para outro país, faça terapia. Começa aí antes. É verdade, tem que começar lá. Sim.
E aí eu consegui mesclar as duas culturas, pegando o melhor do Canadá e o melhor do Brasil e me montando uma forma das coisas que eu acredito. A maioria das pessoas que eu entrevisto, eu ouço isso, que falam que tem essa dificuldade do limbo cultural, de se sentir não tão brasileiro e nem tão do país que você tá. Eu nunca me senti muito brasileira, pra falar a verdade. Eu não sei explicar o porquê, eu não sei se é porque talvez eu vim de uma região ali do sul do Brasil, por causa da minha criação, da minha família, mas eu não senti tanta dificuldade. Eu sou um alien, porque eu não me sinto tão brasileira. Shayla, me ajuda. Eu acho que é muito interessante. Vou meio que comentar no que vocês dois falaram. Robson, uma coisa que você falou que é muito interessante. Tem um cara que chama Barry Fourfold. E ele fez um modelo, ele fala de um modelo que é fourfold. Então, tem 4 partes esse modelo de aculturação. E ele fala de assimilação, onde eu chego de uma... Sei lá, tô vindo para os Estados Unidos, sou brasileira vindo para os Estados Unidos, e eu adoto as normas culturais dos Estados Unidos, ou do país que eu tô, para onde eu mudei. Tem a integração, que é o que você tava comentando, Robson, que eu venho para a cultura dominante, eu venho para o Canadá, só que eu trago a minha própria cultura e eu integro, eu combino os dois ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí tem a separação, sou brasileira, eu venho pro Canadá, eu rejeito rejeito a minha cultura, né, brasileira, ou eu rejeito a cultura atual que eu tô. Então eu sempre fico ou em um ou em outro. Que é a subcultura que você mencionou, né? Tem gente nos Estados Unidos que ou pelo mundo, que permanece na subcultura deles e não conseguem fazer essa integração, né? Uhum. Existe uma rejeição da cultura local. E aí tem a questão da marginalização, que é um termo que eles usam, que é, eu entro num parafuso tão grande de eu não sei assimilar a cultura na qual eu estou inserida e também não sei reter o que eu trago da minha cultura de origem. Então eu fico marginalizado nas duas culturas, eu me sinto um alho, eu sinto, peixe fora d'água em todos os momentos, eu não tenho nenhum sentido de me sentir que eu permaneço. E aí, outra coisa, né, eu posso falar disso eternamente, mas tem um cara que chama David Pollock, que ele escreveu um livro que chama The Third Culture Kid, e talvez você já tenha ouvido esse termo, né, TCK, que são pessoas da terceira cultura. Então, eu, brasileiro, mudo pro Canadá, né? O Brasil, minha primeira cultura, Canadá, minha segunda cultura, e a minha terceira cultura vai ser a cultura que eu construo com outros imigrantes, com outras pessoas que estão fora do país de origem. E o David Pollock fala que o maior pertencimento vai vir nesses círculos de pessoas que também estão fora do país de origem, de você não ter que explicar, eles entendem, sabe? Sabe? Faz sentido. Então, esse o maior senso de pertencimento vai vir nesse espaço, né? E às vezes a primeira cultura no caso do meu filho, meu marido é brasileiro, só que ele carrega um pouco da cultura japonesa. Eu sou brasileira / mundo, né? Então, meu filho já nasce num lar que já tem várias culturas representadas, né? Então, a primeira cultura já é multicultural, e aí a segunda cultura seria agora Brasil, né? A terceira cultura que ele cria quando ele convive com outras pessoas que também estão nessa mescla, né? Uhum. E é muito mais... E vocês vão poder, com certeza, confirmar isso, né? Quando a gente volta pro Brasil, ou volta pro nosso... círculo de amigos que nunca saíram, né? Ou a gente vai para um lugar monocultural que pessoas nunca saem, não tem noção, né? É um momento super... É muito difícil. É um choque. É muito totalmente difícil. Fora, né? Tem vários grupos de amigos, né? Tem amigos que você volta e você pode ficar 5 anos sem conversar e a conversa vai fluir da mesma forma. Sim. E tem círculos de amigos que tu visita uma vez e aí as conversas já não batem mais, tem alguns comentários meio racistas velado, assim, né? Que tu perceba, nossa, eu falava isso? Sim. Eu era assim, tipo, cara, eu não quero mais.
A próxima pergunta é sobre mudança diária de atuação ao mesmo tempo que você muda de cidade ou país. Como lidar com isso? Quando eu estava no Brasil, eu trabalhava como estilista já há alguns anos. Inclusive, fui a estilista júnior depois que entrou no lugar da Andressa. A Andressa era minha professora. E aí, ela me indicou para a vaga dela, porque ela estava se mudando para os Estados Unidos. E aí, eu comecei a trabalhar como estilista na vaga que era dela. Olha só, seguindo os passos da Andressa, né? E aí, trabalhei lá por muitos anos já. Foi um grande privilégio, assim, poder começar a trabalhar como estilista no início da faculdade já. Então, sempre dei muito valor pra isso. Sempre agradeci muito a Andressa por estar na minha história. E quando eu vim pra cá, eu não achava que eu ia trabalhar com moda, por isso que o podcast existe. Mas eu já tinha esse pensamento de começar em alguma coisa que tivesse relação com moda. Então, eu trabalhei como vendedora na IKEA, no setor de têxteis. E aí, consegui um emprego como designer numa pequena fábrica de uniformes esportivos, de jerseys, né, de hockey, que é uma coisa muito canadense. Então, eu comecei a ir mudando de segmento, não exatamente do que eu fazia. E aí, eventualmente, troquei para outra estilista de acessórios de linha infantil, então era muito parecido. Então, eu não tive essa experiência de mudar de área em si. Eu tive uma experiência de progresso, só que começando do zero. Pra mim foi praticamente a mesma coisa também, quando eu me mudei. Então, eu saí da vaga de estilista e eu era professora universitária também. Tanto que eu conheci a Mari dando aula pra ela. Depois eu indiquei pra ficar na minha posição. Eu acho que eu não me preparei tão bem na época quando eu me mudei. Foi que eu cheguei pra cá e eu ainda não tinha o meu visto de trabalho. Eu vim, como a gente veio expatriado, meu marido tinha o visto dele. E eu cheguei e levou 1 ano, gente, pra mim conseguir. Entre um processo e outro. Então, eu saí de um lugar onde eu trabalhava de 60 horas por semana. Eu era Andressa, a estilista. Esse era o meu nome, sabe? Como as pessoas me identificavam. Ou Andressa, a professora. E eu cheguei aqui, eu virei a esposa do Leandro. Não tinha mais nem o meu nome. Então, isso pra mim foi muito difícil lidar com toda essa diferença, sabe? Do que estava acontecendo na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E até então eu não sabia que eu poderia fazer terapia para isso. Sim. Porque na minha cabeça eu estava indo para um país melhor, para ter uma vida melhor. Eu não tive a consciência de que eu poderia ficar com esse luto, digamos assim, de ter perdido as coisas que eu já tinha no Brasil para estar conquistando aqui nos Estados Unidos. Mas o meu pensamento, então, depois desse 1 ano todo, nesse primeiro ano eu fiquei só vendendo pesquisa para o Brasil, então eu visitava as lojas aqui e mandava para o Brasil. E também, depois, esse primeiro ano a gente morou em Minneapolis, depois a gente se mudou aqui para Geórgia, e quando chegou o meu visto de trabalho, eu falei, tô indo para tudo quanto é loja, distribuir meu currículo, porque eu quero voltar pro mercado de trabalho, e o que eu sei fazer é trabalhar com moda, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei ficar no escritório fazendo... Eu não ia ser feliz. E pra mim, eu já não tava sendo... Eu já era feliz, mas eu não tava me sentindo completa, já me fazia 1 ano. Então, eu comecei trabalhando, minha sorte foi que bem na época que eu começo o Thanksgiving, então foi bem para o final do ano que todas as lojas estão contratando. No primeiro dia eu já consegui. E eu comecei lá, dobrando roupa, atendendo as pessoas, limpando, porque tinha que fazer de tudo um pouco que as vendedoras fazem, na verdade, né? Foi indo até que eu consegui ser visual merchandising. Eu achei que eu tava fazendo uma entrevista para ser só mais uma das vendedoras, e não, era pra mim ser assistente da gerente. Falei, nossa, como assim? Eu? Porque eu já tava duvidando sobre a minha capacidade. Sim. Tinha muita síndrome do impostor. Eu pensava, nossa, será que eu sou ainda aquela Andressa que eu era no Brasil? Isso que nesse meio tempo eu fiz cursos na FIT, fui fazendo vários cursos online para me manter
e atualizada. Só que ao mesmo tempo, eu não conseguia ler tanto livro de moda, eu não conseguia pegar as revistas de moda na minha mão, porque eu tinha vontade de chorar, porque eu não tava conseguindo, me dava um bloqueio, sabe? Tudo que era de moda me dava um bloqueio. Aí eu comecei devagarinho, lá trabalhando, como a parte de desenvolvimento eu já dominava, então peraí, o que eu posso usar pra mim voltar até esse amor pela moda de novo, e não só aquele sentimento de que eu perdi aquilo. E tu chegou a pensar em trocar de área nessa época? Até pensei em trabalhar com realtor, vendendo casas, né, corretora. Pensei bem sério, porque, enfim, eu daí mais pra parte da decoração, eu ia gostar disso. Só que eu pensei, por que eu vou começar tudo do zero, se não é minha paixão? Gente. A minha paixão é trabalhar com moda, criação, com desenvolvimento, ensinar até, né, você tá ensinando. Então, e lá na loja era muito legal, porque eu conseguia ensinar as pessoas. Então, eu já juntava tudo. Eu aprendi o pós-venda, que era o que eu queria aprender. Então, foi muito legal. Gente, eu menti porque eu pensei de trocar de carreira, assim. Eu acho que eu apaguei isso da minha memória. Mas quando eu cheguei aqui, justamente porque eu não pensava que eu ia conseguir trabalhar com moda fora do Brasil, eu comecei a fazer brigadeiro pra vender. Ai, é verdade, lembra? Mari. Eu fiz... Nossa, era bonito. Era bonito as coisas. Fiz logo, fiz cartão de visita. Eu até consegui participar de feirinha. Gente, foi super rápido. Só que não era... não registrei nem nada, porque aqui no Canadá é muito restrito. Você não pode fazer doces em casa pra vender. Você tem que ter uma cozinha regulamentada. Todo mundo tem que ter isso. Eu vejo que até no Brasil tem aplicativos, né, de comida caseira. E aí eu não sabia. Eu comecei, fiz brownie, que eu fazia brownie no Brasil já pra vender, pra ajudar a pagar a faculdade. Fiz brownie e saí pra vender na rua. Nunca se vê ninguém vendendo comida na rua aqui no Canadá. Nunca. Saí pra vender na rua, passei em loja, um dono de uma loja de tatuagem, se apaixonou pelo brownie, e ele falou, vem aqui que eu faço feirinha e você vem aqui vender. E aí, ao mesmo tempo, eu ia muito, uma coisa que me ajudou, em workshops e eventos de networking para jovens empreendedores, a geração Z. E eu falava sobre tudo que eu fazia. Eu falava, sou brasileira, eu trabalho com moda, faço brigadeiro para vender também, que é um doce brasileiro. E aí, algumas pessoas me davam algumas dicas, assim. Algumas falavam, continua com o brigadeiro. Outras pessoas falavam, continua com a moda, tem possibilidade. Conversar com as pessoas foi muito bom para mim e me fez refletir com uma coisa que, na realidade, já estava decidida dentro de mim, que era continuar trabalhando com moda. Eu não tive também tanta mudança, até porque eu não foi meu plano mudar para o Canadá, né? Foi uma coisa que aconteceu porque o coração ficou agarrado aqui. Mas foi uma condição que eu falei para o meu marido. Eu falei, eu tenho uma carreira incrível no Brasil. Eu nunca quis morar, eu nem sabia muito do Canadá, pra falar a verdade. Eu sempre, na minha cabeça, Canadá era Estados Unidos. Mas não é. É totalmente diferente, gente. Totalmente diferente. E eu falei pra ele, olha, eu vou mudar pra cá porque ele tem Crohn's, né? Então ele tem uma doença que ele tem que ser tratado. Enfim, que no Brasil poderia ser muito mais difícil pra ele, porque ele tava aberto pra ir no Brasil. Eu falei, então venho pro Canadá e aí no futuro a gente pensa o que a gente vai fazer. Eu falei, mas a minha condição é, não vou trabalhar com nada que não seja relacionado à moda ou maquiagem. Eu falei, que legal. Porque a minha carreira sempre foi maquiador, sempre trabalhei em loja, então essa coisa da loja e da maquiagem ou, enfim, fashion. Hoje eu penso, talvez, no futuro mudar de profissão, até mesmo porque as minhas costas estão começando, não é mais a mesma, né? Trabalhar com maquiagem, você vai, abaixa, não sei o que, enfim. Mas continuar na moda, né? Vira professor. Então, sou professor. Então. Mas você ainda tem que maquiar, né? Sim, Ontem mesmo, é ontem eu tava dando aula e eu abaixei pra pegar alguma coisa, me deu um puxão aqui na coluna. Enfim, tem que voltar a fazer yoga. Mas o que aconteceu que no começo, também como a Andressa, eu fiquei 2 anos sem poder trabalhar. Porque como eu não tinha programação, então eu vim pra cá, tinha saído da MAC, eu trabalhei 9 anos, então a gente recebe uma grana, então eu tinha um dinheiro. Mas eu achei que depois que eu casasse, eu ia começar a trabalhar no dia seguinte, né? Foi até o que eu comentei no último episódio, quando eu gravei com a Mari. Mas não, porque o que aconteceu, o meu visto, ele inspirou
no meio do processo que eu estava fazendo para pegar o PR. E quando você tem você não tem visto, você não pode trabalhar. Eles não te dão work permit. E eu não sabia, eu fui descobrir isso depois, no final. Bom, enfim, aí eu trabalhei um pouquinho com steaming, passando roupa para photoshoot com o meu marido. Trabalhei um pouquinho, tipo, um mês. E trabalhei numa empresa de cosmético daqui, que também é tudo relacionado a fashion, porque eu trabalho com maquiagem. Então também eu falei, então essa parte eu gosto. E uma dica eu acho que para todo mundo se você for vir para outro país, com certeza você vai ter que se virar nos 30 para fazer alguma coisa diferente no começo. Porque mesmo que você consiga um trabalho, de repente não vai ser o que você deseja ainda, você vai precisar mais de dinheiro, né? Então, ou vem programado com dinheiro para você poder começar devagar, ou então venha aberto, né? No meu caso, eu não vim porque eu queria vir. Eu vim porque tinha uma situação, mas eu casei com um canadense pobre. Então, né? Porque quando você casa com alguém que tem... Né? Exatamente. Não, gente, foi complicado, mas hoje, graças a Deus, no dia que eu recebi a ligação da França, a Hermès me ligando da França, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, what? Aí minha vida começou. Aí tu falou, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tem um perfil que eu tô acompanhando, se chama Mentalidade Canadá. E antes o nome do perfil era Fashion in Canada. Era uma pessoa, até vou marcar aquela aqui na descrição. Ela ainda tá no Brasil e ela tá fazendo toda essa preparação de mudança pro Canadá. Quando, alguns meses atrás, ela queria estudar, eu não lembro o nome dela, mas ela queria estudar moda aqui no Canadá, só que ela não estudava com moda no Brasil. Ela começou a fazer alguns cursos de moda pequenos lá no Brasil pra ver se era isso que ela queria mesmo. E aí ela fez esses cursos e percebeu que não era o que ela queria, que ela ia mudar pra outro curso de marketing ou comunicação, eu acho. E aí ela trocou o nome do perfil pra Mentalidade Canadá. Então, eu nunca tive essa experiência de realmente trocar de carreira oficialmente e se mudar pro país ao mesmo tempo. Mas esse perfil eu acho uma dica legal pra quem quiser seguir e ver a trajetória dessa pessoa que ainda tá no Brasil e fez esses cursos antes pequenos pra saber se era realmente o que quer, pra não chegar aqui e gastar um dinheiro bem grande, né, com um college que é caro estudar. Aqui no Canadá, ser estudante internacional. Então, eu acho essa uma dica legal. Eu nunca fiz, mas talvez se preparar já antes e fazer alguns cursos pequenos do Brasil seja interessante. Com certeza. E eu acho que é super relevante a gente comentar também, né, Dê? Que talvez a maior mudança de papel pra gente, identidade, foi mãe, né? Se tornar mãe. Ser mãe. E eu acho que e tanto eu quanto você, né, Andressa? A gente se tornou mãe nos Estados Unidos, né? Primeiro, putz, tô grávida, né? Putz, vou ser mãe. Qual é a identidade e tudo mais? Putz, vou ter um filho num país que não é o meu, né? Num idioma que não é o meu. Questão de se reinventar, né? Eu pelo menos como mãe, nossa, eu tive que... Ainda, né? Acho que é uma jornada provavelmente pro resto da vida, mas eu sinto que eu estou me reinventando. Hoje eu trabalho home office, né? Mas é assim, meu marido e eu, a gente brinca que agora a gente entrou no ritmo. Legal, a gente tá no ritmo legal. Acho que dura 3 dias. Tive um filho atrás do outro, né? Eu e a Sheila estávamos grávidas juntos, isso há quase 5 anos atrás. E aí eu fiquei praticamente por 4 anos vivendo só a maternidade. Eu não conseguia pensar outra coisa, não tinha força pra pensar em outra coisa. Por quê? A gente perde a nossa rede de apoio quando a gente se muda. E quando você se muda sozinho, sem a rede de apoio, você dá jeito, conversa aqui, começa a fazer terapia, vai ali, né? Eu não sabia nem que eu tava precisando terapia, de tão cansada que eu tava. Porque é isso mesmo, a gente fica só no modo sobrevivência, em cuidar das crianças e esquece de todo o resto. Mesmo com essa conversa, a gente não vai conseguir dizer pra pessoa, você vai passar por isso. Porque cada experiência é única. E vocês acham que é possível formar uma rede de apoio fora do Brasil? Sim. Absolutamente. Sim. Agora,
Depois de muita terapia, eu descobri que sim. E que rede de apoio, eu antes achava que era a família. Que tu ia largar a criança lá e esquece. Mas não, rede de apoio é aqui. Eu tô doente, posso contar, pode vir aqui em casa trazer uma comida pra mim? Você pode trazer um remédio pra mim, porque eu não consigo sair com as crianças. Imagina, doente, mais 2, como coloca no carro. E eu senti também que depois do Covid, né, as pessoas ficaram muito mais abertas de trazer coisas, de ajudar as pessoas, porque aqui, pelo menos em Toronto, as pessoas são muito mais conscientes, mesmo que não seja Covid. Se eles estão doentes, eles não vão trabalhar. Porque quantas vezes a gente não foi lá no Brasil, ou até aqui mesmo fora, trabalhar super doente. Sim. Né? Porque antigamente ninguém falava nada disso. Tudo bem, é só uma gripe. Aí todo mundo pegava gripe, todo mundo pegava, enfim. Mas hoje em dia não. Tipo, você começou a espirrar, vai pra casa, trabalha em casa, aí o vizinho, as pessoas são muito mais abertas agora, pelo menos aqui, pra ajudar, né? Te trazer essa rede de apoio, né? O brasileiro, quando é bom e quer ajudar as pessoas, eles ajudam, né? Então, muitos brasileiros me ajudaram. E eu também ajudo muito brasileiros, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que lidar, porque acho que a gente entende os problemas que a gente tem passado, porque são diferentes, mas são iguais, né? Porque são são os mesmos tópicos, mas diferentes sentimentos, diferentes formas de que cada pessoa passa. E eu acho que isso ajuda também. Quando eu falei que eu não tinha amigos brasileiros, foi no começo. Agora eu tenho, tá, gente? Dá pra falar assim, tipo, não, eu odeio brasileiro, eu não quero brasileiro na minha vida. Não. Foi o começo mesmo. Hoje eu tenho um grupo gigante de brasileiros, mas eu não fico só no grupo brasileiro, né? Eu tenho os meus canadenses, Isso que eu ia comentar também. A minha rede de apoio não é só de pessoas brasileiras, são de pessoas. Eu não gosto mais de rotular. O que eu tenho aprendido é que cada cultura tem a sua beleza, tem o que a gente pode enriquecer a nossa cultura, que é aqueles 4 pontos que a Shayla falou. Agora vão ser 9 anos que eu moro aqui. Nossa. Eu já passei por todas essas fases desses 4 pontos, eu tenho a impressão. E não, que agora é cíclico, né? Às vezes Teve outra pergunta que eu achei muito interessante, porque 3 de nós aqui trabalhamos com moda, né? E foi uma coisa que às vezes eu penso também, que é a seguinte pergunta: tenho muita roupa e preciso abdicar de algumas para mudar de país. Fico mal com isso. Eu tenho muito carinho pelas roupas que eu trouxe, né? Que eram da minha avó, das minhas tias, da minha mãe, que eu carrego comigo, algumas peças únicas. Mas eu nunca pude trazer tudo. Muitas coisas estão lá no Brasil, livros de moda estão lá no Brasil. E eu fico pensando, quando que eu vou trazer esses livros de moda pra cá? Porque eles não podem ficar na casa da minha mãe pra sempre. Quando eu comprar uma casa e tiver filhos e ficar estabilizada num lugar, porque hoje, sendo tipo casada e não tendo filhos e não sendo dona do meu apartamento, às vezes eu tenho essa impressão de que eu ainda vou transitar muito e eu não tô com as minhas raízes fixas aqui. E aí eu fico pensando, quando que é a hora de trazer esses livros do Brasil pra cá, sabe? E tem outra coisa também que, às vezes eu penso, eu quero fazer van life, que é sair por aí viajando de van. E aí eu penso isso por alguns minutos, daí eu penso, mas aonde que eu vou colocar as minhas roupas? Porque as pessoas que viajam de van life, elas viajam com uma malinha de roupa, com 5 mudas de roupa. Eu trabalho com moda. E eu não posso usar só um tipo de roupa, sabe? Sabe essas coisas assim que às vezes pode ser que as pessoas que estão de fora e que não trabalham com moda tenham uma pressão de que é fútil, mas tem muita relação com a nossa carreira, sabe? Então eu achei muito interessante essa pergunta. Ó. Vocês passaram por isso também? Sim. Quando a gente se mudou para os Estados Unidos, a gente vendeu tudo. Deixei uma parte com a minha mãe, meu marido deixou uma parte com a mãe dele. E a gente veio pra cá com 4 malas. 2 pra mim e 2 pra ele. E foi isso. Mas por um bom tempo eu sentia falta daquele quadro, daquele não sei o quê. Então, por um bom tempo, isso foi muito difícil. O que eu achei de solução é deixar na casa das mães e aos poucos vim trazendo pra cá. Mas também, ao mesmo tempo, depois de um tempo, o que fazia sentido
das coisas que eu tinha lá no começo já não faz mais sentido hoje. Eu acho que eu criei raiz mesmo, que eu me senti, agora eu pertenço, foi quando a gente comprou a nossa casa. É até chato falar isso, de que a gente precisa ter alguma coisa pra se sentir que é seu, sabe? Porque o nosso lar deveria ser onde nosso coração tá, onde a gente mora, e não o físico. Mas pra mim, o físico faz diferença, faz eu pertencer. No meu caso, em relação a roupas e as coisas, eu sempre morei sozinha, né? Eu mudei da minha casa no dia que eu completei 18 anos. Fiz uma festinha em casa e saí. Então eu sempre tive minhas coisas. Super simbólico, né? Foi, enfim, você sabe. Outra história. Muito mais a fundo. Mas eu sempre tive minhas coisas, né? Então sempre fui apegado, mas não apegado. Apegado no sentido de, eu conquistei isso. Essa xícara eu comprei no Brasil, Alexandre Orkovich pra Tokstok, e eu trouxe pra cá. Então, coisas são simbólicas por momentos da minha vida. Quando eu mudei pra cá, como eu falei, eu não sabia que ia mudar. Então, eu tinha minha casa lá. Tinha uma casa gigantesca com tudo que eu tinha. Quando eu decidi vir, eu vendi tudo, tirando, claro, minhas roupas. E aí, a minha mãe, o meu quarto tá na casa dela, sempre esteve lá. Então, eu tenho minha cama, eu tenho tudo lá. E aí, eu fui pro Brasil 3 vezes depois que eu mudei pra cá. Então, a primeira vez, eu fui. Meu marido, ele é uma pessoa super aberta e ele queria... Eu não me sentia em casa aqui. Então, ele falou... Traz elementos da sua casa pra cá, que eu quero que você se sinta em casa. Então foi quando eu trouxe uma caneca, alguns quadros, algumas coisas que eu tinha pra poder me sentir em casa e olhar, isso é meu. Né? Porque, na verdade, tudo que ele tinha era dele e do ex. E o ex continuava na vida, enfim. Hoje a gente não tem mais nada, já eliminei tudo. Eu também não tenho mais nada. Eu tenho pouquíssimas coisas que eu trouxe do Brasil, até porque agora a gente tem uma casa juntos, né? Então, por exemplo, isso aqui eu trouxe quando eu vim da última vez que eu fui. E eu nem sabia que eu tinha mais. Mas me fez... Na hora que eu vi, me deu uma coisa, assim, boa no coração, porque eu lembrei de quando eu pude comprar, que não era tão barato e tudo mais, entendeu? Então, essa conexão, como a Andressa falou, conexão afetiva, também para lembrar da minha história. Isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, meu corpo mudou. Então, muitas coisas eu tinha deixado na casa da minha mãe, eu fui para lá. E eu colocava até... servia no meu corpo, mas eu falava, mas não sou eu mais. Não te veste mais, né? Eu mudei completamente isso, já não sou mais eu. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma peça que eu trouxe do Brasil, falando roupa, sapato eu tenho, porque eu amo sapatos. Eu preciso de um apartamento maior. Ou storage. Eu tenho storage também. Muito norte-americano já. Muito. Mas a gente mora num apartamento pequeno. Mas, enfim, eu acho que... Dica, né? Eu acho que você tem que trazer algumas peças né? Que vai te mostrar aquele momento que vai lembrar de você ou fazer alguma conexão com alguém que vai fazer você bem, né? Vai te fazer sentir bem, não tipo, vou trazer tudo. E também tem que ser prático, né? Porque aqui, gente, tem muita gente que usa... e tem muita gente que usa fashion, mas aqui, pelo menos em Toronto, você vê de tudo. Gente de pijama, gente usando, todas as cores ao mesmo tempo, chapéu. Você pode ser o que você quiser, mas você também não vai sentir mais obrigado, né? Ou obrigada a dress up. Muito bom. E eu vejo também que nós, por trabalharmos com moda, a gente é muito visual. Eu mesmo, quando eu montei meu escritório aqui, que agora eu voltei a trabalhar como freelance... Tive que colocar aqui a Vogue, que eu já saí, pra mim nunca esquecer de que eu sou uma ótima profissional. Adorei. Eu fiz o meu mural pra sempre me lembrar de quem eu sou. Os meus desenhos manuais. Então, tudo isso pra mim tá me lembrando, pra deixar com que a síndrome do impostor fique menor. Sim, então... é isso aí. Para aqueles que estão sempre on the move, ou que tem múltiplas mudanças... E que talvez não esteja no momento ou não tenha capacidade de, por exemplo, investir num imóvel deles, né? Eu, com tantas as mudanças que eu já vivi, eu tive que desenvolver uma técnica de
criar um senso de casa por onde eu passo. Então, se eu fico um mês num lugar, se eu puder colocar quadro na parede, vai quadro na parede. Se eu puder trazer decoração, vai vir decoração. Então, eu tive... foi uma forma de sobreviver a tantas transições. Então, hoje em dia, a gente já tá nessa casa que a gente tá aqui. Imagina, a gente tá em São Leopoldo há 4 anos, a gente já mudou 3 vezes. Agora a gente tá vai fazer 2 anos aqui nessa casa. Mas meu marido brinca, ele fala assim, eu sei que você chegou quando tem quadro na parede, né? Você colocou cortina e você já fez alguma coisa na cozinha. Aí é porque a gente chegou. E eu, cada vez mais, com cada mudança, eu fui me permitindo não esperar alguns pontos, mas eu me apropriar do espaço e falar assim, o que eu preciso fazer nesse espaço para ele se tornar meu, sabe? Uhum. Que seja uma coisa minha do Brasil, que seja né? Porque às vezes as transições vão acontecer e hoje a gente fala, seria tão legal comprar uma casa, né? Ter um lugar nosso, mas às vezes não dá. Então, o que a gente faz para poder se apropriar do espaço, né? Super interessante, Shayla, porque eu tenho uma amiga aqui que ela é brasileira e ela vive... A casa dela é, tipo, montada com coisinhas espalhadas que não tem uma cara, né? Não tem a cara dela. Eu falo, por que você não faz? Decora do jeito que você quer. Ela fala, porque não é a minha casa. E eu vivo falando pra ela, é a sua casa. Enquanto você estiver morando aqui, é a sua casa. Exatamente. Você tem que fazer do jeito que você quiser. E aí, quando você mudar, você pinta de branco tudo. Acabou. Uhum. Porque mesmo que você compre uma casa, pode ser que você mude depois. Sim, novamente, sim. mude Exatamente. novamente. Aí você vai ficar pensando, vai segurar a sua vida porque não é sua. Não, é sua vida, é sua casa, são suas coisas que estão aqui. E se você não quer daquela forma, faça da forma que você quer. Minha mãe sempre foi muito tipo, vamos decorar, vamos deixar tudo bonitinho. E eu sempre fui assim. Mas eu aprendi mais aqui, quando eu mudei, eu falei, não posso deixar do jeito, de qualquer jeito. Meu marido, por exemplo, ele tem uma cabeça meio que adolescente, tinha, na verdade, quando eu conheci, que a casa dele parecia literalmente casa de estudante, quando você não tem dinheiro pra nada. Tipo, pega uma coisa, outra. Exatamente. A gente foi mudando aos poucos as coisas, até que a gente é uma casa de adulto agora. Gente, a minha casa era muito assim quando eu mudei pro Canadá, muito de adolescente, porque eu mudei pra cá com meu marido, mas a gente era super novo, jovem adulta. A gente se mudou e também veio um amigo nosso morar com a gente. Eles eram estudantes, eu tava me mudando pra cá e não tinha emprego garantido, então a gente decidiu morar no apartamento e dividir esse espaço aí, né? E aí, era uma casa de estudante, basicamente assim. Não era organizada, era limpa, mas os móveis ou eram doados, ou era de cadeira que a gente achou na rua, que é muito comum isso aqui, né? O pessoal doar cadeira. E aí, às vezes, eu decorava de alguma forma, pintava, sei lá, fazia alguma coisa diferente. A nossa mesa da sala era uma mesa de air hockey, sabe? Que a gente achou na rua. Sim. E aí, a gente colocou uma tábua por cima. Era muito casa de, tipo, república, assim. E aí, eu tinha mais essa dificuldade, tipo, de não ter dinheiro pra decorar, ter uma outra pessoa morando comigo, que não era o meu marido, e aí eram 3 pessoas que tinham que concordar como aquela casa iria parecer, porque eu não queria sair decorando tudo, e aí se o meu colega não gostasse, sabe? Então, mas por muito tempo, assim, por 2 anos, na realidade, que a gente morou juntos, eu fiquei com essa casa que não era super decorada, era só o nosso quarto que era decorado do meu jeito, mas o resto da casa não era. E aí, quando eu e o Pietro, a gente finalmente se mudou, né, pra uma casa que era só nossa, um apartamento que era só nosso, aí a gente começou a comprar móveis, que daí também a gente tinha já um pouco mais de dinheiro juntos, mas por 2 anos, a minha casa era casa de adolescente. Então, gente, o papo da semana passada tava tão bom que a gente acabou tendo que gravar esse episódio em 2 partes. Nessa segunda parte, quem vai participar comigo vai ser a Andressa e a Shayla de novo. Infelizmente, o Robson não vai poder participar. Na segunda-feira, depois que a gente gravou esse episódio, o meu marido me mandou uma música. Ele me mandou um rap de um artista brasileiro chamado Luca DL. E o nome da música é Life of an Immigrant. Ele mora em Nova York e ele faz muita música sobre isso. Essa música, eu fui ouvindo ela em looping até dirigindo pro escritório, né? Eu fiquei ouvindo ela o caminho inteiro. E tem uma parte dessa música que me chamou muita atenção com algo que a gente falou
na parte anterior, que é o seguinte, ele fala assim... Que essa frase quer dizer, quando eu tô nos Estados Unidos, ou sei lá, tipo, fora do Brasil, preenchendo a papelada dos vistos, etc., ou, sei lá, qualquer outro formulário, eu falo que eu preencho que eu sou latino, ou algo relacionado. Mas quando eu tô no Brasil, eu não sinto que eu sou latino o suficiente. E a gente tava falando isso na primeira pergunta, né, que a gente comentou na semana passada. Isso foi uma coisa que eu também aprendi a aceitar aqui, porque quando a gente tá no Brasil, realmente a gente não fala muito que a gente é latino. É meio óbvio, né, porque a gente tá nessa região do Brasil, da América Latina, mas só quando a gente chega aqui que tu cai na real que tu é realmente aquilo. Eu comecei a refletir sobre isso, né, e o modo que eu lidei com isso foi realmente abraçar essa parte de mim e tentar tirar benefício daquilo. Uma coisa muito legal aconteceu comigo com a Andressa. A gente participou de uma feira infantil chamada Playtime. A gente foi lá visitar no metade de 2022, pra eu tentar me identificar com as pessoas que estavam lá, de vários países ali da América do Sul. Eu chegava me introduzindo e falando, eu tenho um podcast e eu entrevisto mulheres latinas. Que ia gerar mais identificação com elas do que se eu falasse, eu entrevisto mulheres brasileiras. E até me despertou uma ideia de criar um segundo podcast no futuro, realmente entrevistando mulheres brasileiras latinas empreendendo na moda. Isso é um projeto futuro, mas foi uma coisa que, assim, eu tentei tirar proveito daquilo, né? E realmente cair na real, me identificar como latina. Não sei, eu tenho a impressão de que às vezes a gente não se sente latino porque a gente não fala o tal do espanhol, né? Aí entra de volta no limbo cultural, né? Sim. Bom, vamos então pro primeiro bloco dessa parte, que é sobre família e saudade. Eu vou começar com uma pergunta que eu considero a mais difícil de lidar. É o seguinte, a pergunta é a seguinte. Tenho muito medo de estar fora e perder um familiar quando estiver longe. Como lidar com esse medo? Isso é bem difícil. Pra mim já aconteceram. Perdi minhas 2 avós desde que eu tô aqui. A primeira eu perdi logo depois que eu cheguei. Ela teve câncer de mama, né? E quando eu saí do Brasil, ela já estava em estado terminal mesmo. Então eu me despedi lá e eu avisei aos meus familiares que eu não iria voltar. Porque eu já disse os meus, né? Tchau que eu tinha que dar, já fiz... Eu me senti... Porque quando você lida com luto, você é que tem que lidar com os seus sentimentos. Então, eu preferi lidar com os meus lá, já dizer, né, tudo que eu tinha que dizer e vir pra cá. E eu só fiquei esperando a ligação. Então... Era meio certo. Tava meio certo, Mas não quer dizer que seja mais fácil, não é? Sim. Não. De jeito nenhum, porque aí tu fica... Aquele dia inteiro do velório, né? Que o velório é super longo no Brasil. Tu fica ali. Mas eu podia estar lá. Mas eu podia estar abraçando a minha mãe. Mas eu podia estar, sabe, dando apoio pra família. E ao invés... Tudo aconteceu ao contrário, na verdade. Eles que tinham que ficar me mandando notícia. Como é que tava o tio, não sei o que, né? Então, é bem complicado. E a segunda aconteceu durante a pandemia. Que foi quando a minha nona, na verdade, ela completou 100 anos em 2020. Nossa. E eu sempre falava pra ela, nona, agora só faltam mais 2 anos, tem que aguentar pra chegar ao 100. E quando você chegar no 100, a gente vai comemorar junto. Só que ao mesmo tempo, a minha filha mais nova nasceu. E aí, o que aconteceu? Eu não podia viajar, porque ela tinha 2 meses, quando a minha nona completou 100 anos. Então, eu comemorei o aniversário dela de longe. E em julho daquele ano, de 2020, ela faleceu. Então, foram 2 momentos bem difíceis para lidar, né? A perda dela e mais o aniversário também que eu perdi, né? Não consegui ver ela completando 100 anos. E tu pensava nisso enquanto ela tava bem saudável? Tu pensava muito nisso? No fato de tu não estar lá pra esse momento? Sim e não. E ao mesmo tempo, como já fazem... Agora vai fazer 9 anos que eu tô aqui. O meu marido sempre me ensinou que quando a gente vai pro Brasil, a gente tem que aproveitar. E mentalmente a gente tem que se despedir das pessoas, porque pode ser a última vez que a gente vê elas. Então, ano após ano, eu venho tratando isso comigo mesmo, porque eu sei
que pode ser a última vez que eu vejo alguém da minha família ou alguém que eu goste muito. Então eu tento em Nossa, teoria, muito difícil. em teoria, ter uma paz assim dentro de mim por causa disso, né? Então, mas é difícil, porque daí o meu luto, na verdade, acaba, fico triste ali na hora, mas quando bate mesmo é quando eu vou pro Brasil. Quando eu fui pro Brasil a primeira vez e minha nona não tava mais lá me esperando, sabe? Eu conversei com a Stephanie Vengerkevich no ano passado. Foi um podcast sobre a vida dela, né? Um podcast sobre moda na mochila. E ela comentou que ela comentava muito com a psicóloga dela isso, esse medo de não querer sair do Brasil porque ela tinha medo de perder os avós e não tá lá e tudo mais. E a psicóloga dela falou pra ela que... pra ela tentar controlar esse medo pensando que isso pode acontecer em qualquer momento. Ela pode estar tirando uma viagem de férias dentro do Brasil e isso acontecer. Uhum. Ela pode estar fazendo uma viagem de férias para fora do Brasil e isso acontecer. Então, ela não tem muito controle sobre essa situação. Então, esse foi o conselho que ela deu pra ela, eu achei interessante. É muito interessante falar disso, porque eu vivi algumas realidades, né? Eu criança, nos anos 80, 90, fora, eu sentia muita falta dos meus avós, era só a gente na Áustria, né? E não tinha mais ninguém, só a gente, nosso núcleo, e você acaba construindo relacionamentos de família com pessoas que não são parentes, né? Sanguíneos teus. Mas você sente muita falta. E naquela época não tinha FaceTime, não tinha, né? Sim. Era muito mais removido, né? Você realmente não via. E eram cartas, né? Que chegavam depois de não sei quanto tempo e tal. E a gente era muito caro, então a gente visitava o Brasil de 2 em 2 ou 3 em 3. Então é muito grande, né? Sim. Uma criança ainda, que tem 6 anos, né? Ver os avós depois de 3 a 6, né? Ou 6 a 9, é muita diferença. Mas eu, adulta, eu voltei pro Brasil com 15 anos, né? Eu fiquei no Brasil, saí com 25. E eu fui pra China. O tempo de viagem é muito tempo, né? E eu lembro que meu pai também, parecido com o Leandro, dessa que você falou. Meu pai, toda vez que eu ia embora, ele falava: filha, não volta pro meu funeral se eu falecer. Porque são 2 dias. Até você chegar... Todas as vezes. E eu também perdi gente, né? Quando eu tava fora. Mas você vai trabalhando isso dentro de você... E é muito difícil, né? Chorar e tal. Mas você vai trabalhando o luto ao longo do tempo. E é um conceito que, se você nunca tivesse que pensar nisso, seria tão distante. Mas como você tem que enfrentar isso, teoricamente, múltiplas vezes, né? Muitas vezes, você vai trabalhando isso dentro do seu coração. E aí, outra coisa que você aprende muito, né? É focar no aqui e agora, né? Tudo que eu tenho é o agora. Não que eu não vou levar em consideração o futuro, né? Mas eu vou focar no agora e não sofrer com antecedência, né? Porque o amanhã tá totalmente fora do meu controle. Então, o que eu controlo hoje, né? Controlo. É o aqui e o agora, né? O presente é o que eu tenho de fato. E você aprende a realmente desfrutar do presente e de uma forma diferente, né? Sim. Claro, tem aí a questão de talvez ir muito pro extremo, só ficar no presente e não pensar no futuro. Aproveitar o presente, no meu ver, também pode ser virtual, não precisa ser físico, né? Porque hoje em dia, como tu falou, Charla, a gente tem acesso a as ferramentas virtuais, então é pra gente tentar estar presente ali. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é o seguinte: é saudável, quando estiver longe, tentar o menos contato possível com a família para sentir menos saudade? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que a gente... Óbvio, se a família ressignifica algo pra você e você quer ter eles na tua vida, apesar de estarem longe, uma coisa é você viver na negação. Eles não estão longe, a gente não tô sentindo saudade. Isso é negação. Outra coisa é falar assim, cara, é difícil, mas eu prefiro vê-los aqui na tela do que não ver eles, né? E eu vou chorar, eu vou sentir a dor, mas você vai superando isso, você vai aprendendo a lidar. Uma coisa que a gente desenvolveu, que a gente tá sempre longe de todo mundo na hora de aniversários, a gente compra um bolo, chama todo mundo, a gente faz um Zoom call com parabéns. Tá todo mundo na tela, canta parabéns. Já virou meio que tradição, sabe? A gente faz a mesma coisa. A gente faz. Pois é. E é o que a gente tem pra hoje, sabe?
algum dia a gente vai estar presente, né? Sim. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem. E é muito precioso, né? Quando a gente pode fazer isso, é muito bom. Sim, boa ideia. Eu quando eu tava ainda na adolescente, me mudei pra fazer minha faculdade, eu morava de um lado do estado de Santa Catarina e fui morar pro outro lado, então era bem longe, naquela época era muito caro pra mim ir pra lá, eu tinha que ligar do orelhão, ligava só uma vez por semana, sabe? Tinha o celular, aquele azulzinho com a tela laranja, sabe? Mas era só pra emergência, era só... Nem mandar mensagem era caro. Então, por um tempo, eu vivia nesse estado de negação. De não ligar pra não sentir saudade. Porque eu tenho uma irmã gêmea. Então, o meu caso de separação, além de ficar longe da família toda, tive que ficar longe da minha melhor amiga, que a gente se dividiu, né? Nossas células se dividiram. Então, foi muito difícil, muito difícil. Mas hoje aqui, eu prefiro falar com eles o máximo que eu posso, fazer parte da família, porque senão a gente se perde, parece que quando eu vou lá, ou a gente briga, ou a gente não se entende, porque quem eu sou mudou, e quem eles são também mudou um pouco, sabe, por causa de toda a vivência do dia a dia. Então, eu não aconselho ficar lá sem ligar. Tem uma pergunta aqui que eu quero que vocês deem algumas dicas, que tem relação com isso, que é, acabo ligando menos pra minha família, porque não temos muito assunto pra falar. Sou um filho ruim, me sinto muito culpado. Que dicas que vocês dão pra essa pessoa que, sei lá, tentar pensar em assuntos pra conversar, pra tentar ligar mais e não evitar a ligação porque não tem assunto pra falar? Eu diria que tem que buscar o que eles têm em comum, digamos, um filme, um livro, alguma coisa que faz... Em vez de falarem, tudo bem, como tá o tempo aí? Que esse é né? Todo mundo fala sobre o tempo. Sim. Então eu falo, então, vocês viram aquele seriado? O que vocês acharam? Tá buscando alguma coisa assim em comum? Ou uma música? Às vezes eu gosto de mandar música pra minha mãe, porque nem sempre eu tenho assunto com ela. Então eu faço isso. Ou ela me manda alguns vídeos no Instagram, sabe? Essas coisas assim, TikTok, essas coisas que fazem a gente ter uma ligação. O Netflix une as pessoas. Sim. Não, e assim, a questão da cobrança, né? Se você já tinha um relacionamento mais superficial quando você estava presente com a tua família... Você vai viajar, isso não vai necessariamente mudar, né? Não. Então, essa cobrança de ser, de repente a gente vai... Claro, tem gente que viaja que fala, cara, tá muito melhor agora que a gente só brigava, né? Tem isso também. Mas eu acho que tem a questão de como que era antes, né? O que unia vocês? Era só o fato de estar face to face? Ou realmente foi sempre um relacionamento um pouco mais superficial, né? A vulnerabilidade não existia tanto e tal... mas eu diria também, começa por você, a pessoa, né, que mandou esse post. Seja vulnerável, tenta share, né, compartilhar coisas, tipo Netflix, música, hoje eu caminhei e vi um pássaro, sei lá, uma coisa totalmente X, mas também ser vulnerável, compartilhar coisas que são reais, né, e difíceis, e ver como que o seu familiar vai responder a isso. Óbvio que se você fizer isso várias vezes e eles não responderem, e você vê que é uma parede, né, que não tem, eu acho que é aceitação, né? E aí você bola pra frente. Mas eu acho que a culpa ou esse peso é difícil, é estranho a gente navegar isso. Tem épocas que você vai estar super próximo, tem épocas que você, cara, que parece que, né, não flui a conversa, acho que faz parte. Então, acho que abrir mão dessa cobrança ajuda muito. Eu vejo também pela minha irmã. Ela tem filho e eu sou madrinha. E eu comecei a ter muito mais contato com ela depois disso. Eu acho que se ela não tivesse filho, eu não ia ligar tanto pra ela como eu ligo hoje. Apesar de eu não ligar muito também, porque realmente eu fiquei assim até mais confortável com isso que tu comentou, Shayla, de observar como que é a tua relação com a tua família antes disso. Lá em casa, a gente nunca foi muito de se ligar um pro outro. Eu lembro quando eu era pequena, eu ia em viagem da escola e as minhas amigas faziam fila no orelhão pra ligar pros pais pra falarem que chegaram. E eu falei, vocês têm que ligar? E minha mãe nunca falava, tipo, liga pra mim quando chegar lá. Ela sempre foi muito livre, assim. Acho que porque também tem relação porque eu sou a última filha, né? Depois de 10 anos eu nasci, então os pais são um pouco mais tranquilos, já não estão mais super protetores. E lá em casa a gente sempre foi essa relação desde criança. Minha mãe sempre foi
me deixou muito livre, apesar de sempre estar perto. Falavam que eu era a chicletinha dela, porque eu sempre ia pra todo lugar com ela. Mas essa foi sempre a nossa relação. Então eu fico um pouco mais tranquila de observar essa tua frase aí que tu comentou sobre observar como é que é a tua relação e não se sentir culpado por tentar forçar alguma coisa que é muito fora do comum, como que você é antes de você se mudar, né? Também tem uma próxima pergunta aqui que é como não deixar a fatura saudade pesar demais na hora de tomar a decisão de mudar de país. E também outra que é parecida, como lidar com a culpa de deixar a família e amigos. Essa questão da culpa é interessante, né? Porque acho que a culpa, quando você entra nessa posição de culpa, é porque você deve alguma coisa pra outra pessoa, né? Eu tô devendo ou eu cometi um erro em relação a outra pessoa, né? Então, quando eu considero o meu desejo de morar fora, essa oportunidade de trabalho, ou o meu sonho de XYZ, eu tô fazendo mal pro próximo, eu tô cometendo um erro, eu tô devendo algo pro próximo. Você pode falar, mas, né, eles querem muito que eu fique próximo e tal, ficar perto, eles vão sentir saudade, né, eles vão chorar. Tudo bem, mas faz parte, sabe? E eles são adultos, alguns são crianças, mas acho que as pessoas são mais fortes do que a gente dá crédito, sabe? E às vezes, quando a gente fica muito nesse papel de não, vou proteger, não, vou evitar esse sofrimento, a gente acaba não permitindo que o próximo cresça, nem a gente, né? Então, a gente acaba, no inglês é um termo que chama enabling, então se torna uma super dependência, uma codependência da outra pessoa, que não é necessário nem saudável. Então, eu acho que volta naquela questão de encarar a dor e permitir que os próximos vivam a dor também. E tem gente que vai entender, super apoiar, apesar da dor. Tem gente que não vai entender. Uhum. E aí, essa não é tua responsabilidade. De assumir o não entendimento, isso é com eles, sabe? E eles vão ter que se resolver. E você vai poder fazer o que tá dentro do seu escopo e fora disso, né? Sim. Não tem. Então, essa culpa, eu acho que é super importante pensar da onde que tá vindo essa culpa, né? Será que eu tô carregando uma coisa que é real, que é de fato a minha responsabilidade? Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Tem uma coisa que eu penso também, eu não sei se vocês me falam se vocês acham que faz sentido ou não. Observando, assim, as pessoas ao meu redor que tiveram situações parecidas de enfrentar saudade. Tem um colega meu que ele morava aqui e ele tinha namorada de anos já no Brasil. Esse pré-planejamento de que ele ficaria aqui 2 anos. Eles sabiam que esse período ia ter um fim. Faz sentido ter um pré-planejamento de que aquele momento de saudade vai ter um fim e vocês vão se reunir juntos daqui a algum tempo? Ou não é saudável pensar dessa forma, porque atualmente pode mudar e pode ser que tu decida ficar aqui mais tempo do que o que vocês tinham planejado? Na minha opinião, é sempre bom ter um planejamento disso, mas ao mesmo tempo que você vai controlar é o teu presente. Então, tu tem esse planejamento, mas pode ser que tu não sabe o que vai acontecer nesses 2 anos, o que vai. Exatamente. E mesmo se tivesse no Brasil, você também não ia ter como prever esses 2 anos. É, verdade. Então, acho que sim, que dá uma certa segurança pra gente ter o planejamento, mas ao mesmo tempo tem que esperar o tempo acontecer pra saber o que vai acontecer. Não tem como prever, não tem. A gente sabe muito disso mais ainda depois da pandemia, né? Que eu planejava ir pro Brasil em 2020, depois de 2 anos morando aqui, e teve que se prolongar em 4 anos aí sem ir pro Brasil. Coisas maiores podem acontecer, a gente sabe bem disso depois desses vários anos aí de pandemia. E eu acho assim, a saudade, acho que a gente fica com medo de sentir saudade, né? Daquela dor. E fala assim, putz, quando eu entrar naquela dor, é como se a dor fosse me engolir e eu vou morrer naquela dor. Mas a gente não tem caminho pra fora da dor, senão por meio da dor, né? Então, para sair da dor, você tem que atravessar a dor. Então, é na dor que você vai poder também encontrar coisas que você nunca encontraria fora da dor, descobrir coisas a seu respeito e a respeito de quem você está sentindo saudade, por exemplo. E eu acho que a gente, por exemplo, aqui na nossa família, a gente encontrou formas de celebrar a saudade. Então, o que eu posso fazer para celebrar essa pessoa que eu sinto falta, seja ela ainda viva, esteja, né, se a pessoa tá viva, vou escrever uma carta, vou
ligar, né? Vou fazer alguma coisa. Se a pessoa já faleceu, pô, como que eu posso celebrar a vida dessa pessoa? E tudo bem, eu vou sentir dor, eu vou chorar, vai ser um dia mais down. Mas eu me permiti isso, sabe? Sem que eu fique... Nossa, tudo que eu faço, eu tô tentando evitar essa dor. Cara, a dor não vai te engolir, nem te destruir. Ela só vai te fortalecer. Acho que tem isso também. Até agora, falando sobre isso, até lembrei que eu ainda mandei mensagem quando eu voltei do Brasil pra Mari. Mari, essa semana eu não consigo fazer nada. Porque eu tô muito, muito, muito triste. Porque foi muito bom estar no Brasil. Foi as minhas melhores férias no Brasil foram essas. E eu falei pra ela, será que eu fiz a escolha certa? Será que já não tá na hora de voltar pro Brasil? Será que não sei o quê? Aí tu fica com esses milhões de questionamentos, né? Ainda mais que pesa mais quando tu tem filho. Porque daí você tá, querendo ou não, tá deixando os avós não verem os netos todo. Eu me dei essa uma semana. Eu não fiz nada. Nada. Fiquei mal mesmo. Fiquei sentindo aquela dor. E agora eu já tô bem, minha rotina já voltou. Aí você lembra, não, peraí, mas como que era a minha vida antes aqui? Isso que eu fiquei um mês no Brasil, mas enfim. Não, mas eu tenho amigos aqui, eu tenho minha rede de apoio. As minhas crianças têm os amigos deles, tem pessoas... A gente tem uma vida aqui, a gente tem um lar aqui. Eu tenho meu marido tem a mim, e a gente tem a nossa família. Então... É o travel blues, né? É assim que é o termo que eu te mandei. Acho que sim, acho que é isso. Eu mandei um post pra Andressa sobre travel blues e o pessoal fala muito isso no trabalho. Porque tem muito imigrante lá, né, na empresa que eu trabalho. Então, sempre quando alguém fala de volta de férias, surge esse termo. E aí, como é que tá? Teu travel blues? Então, é uma coisa normalizada que tu vai sentir isso. Eu achei bem interessante. E eu vi um post da Thaís Farage, não, da... Joana Moura, do Um Ano Sem Zara, essa semana no Instagram, que ela também aconteceu a mesma coisa. Ela ficou no Brasil por alguns meses de férias, mas ela mora em Londres. E a filhinha dela tem a idade dos seus filhos, eu acho, Andressa, parecido. E ela tava fazendo um post falando que a filha dela tava um dia muito triste lá no Brasil, nas férias, emburrada. E ela perguntou o que tá acontecendo. E ela falou, tô com saudade de casa. E aí ela caiu na real e falou, a minha filha tá sentindo por um mês o que eu sinto por 11 meses. Que é a saudade de casa. Né? E eu falei, nossa, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Porque a filha dela tava triste, porque a casa dela é Londres. Ela tem os amiguinhos da escola, tem o quarto dela, tem todo... a rede dela, as férias são no Brasil, não é a casa dela no Brasil, apesar dos pais dela serem brasileiros. Os meus filhos também são assim. E até nossa, é muito louco pensar isso, né? Porque a gente fica com aquele sentimento tão grande de que a gente, às vezes, não se sente em casa lá, ou se sente em casa aqui, mas a gente esquece de quem tá ao redor, da gente, dos nossos filhos, né? Falando assim. Porque pra eles aqui, eles nasceram aqui, aqui é a casa deles. E, na verdade, a casa deles vai ser onde o pai e a mãe deles estiverem também ao mesmo tempo, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui que entra no próximo bloco de expectativas e culpa, que eu achei bem interessante e faz sentido com o que a gente tá falando agora, que é a seguinte. Moro na Europa com minha família, mas agora quero voltar ao Brasil. Por que é mais difícil voltar do que foi a decisão de partir? As pessoas criticam muito. Shayla, você tem mais conhecimento na parte de voltar. Eu ainda não tive que voltar. Tem algumas coisas aí. Primeiro que a pessoa que tá voltando, né, ela vai enfrentar o choque reverso, né? O choque transcultural reverso. Então, você tá voltando para um país que você acha que você conhece, para pessoas que você acha que você conhece, pro idioma que você conhece, mas tua mente mudou, você já é outra pessoa. E aí, as expectativas, né? Cara, as expectativas que as pessoas têm de você. Você vai voltar, pronto, você tá aqui. Ou, você vai voltar da Europa? Cara, o Brasil é isso. Meu, você fala com qualquer brasileiro, qualquer um. Tipo, claro, tô super generalizando, né? Mas a maioria, você fala assim, a gente morou fora, mas a gente voltou. Vocês voltaram? Né? É muito comum, porque todo mundo tem essa ideia de tipo, fora do Brasil é um paraíso, é tudo melhor fora do Brasil, né? Tipo, super sonho. E cara, não é tudo incrível fora do Brasil.
tem vantagens e desvantagens. Então, eu acho que é muito essa questão do brasileiro sempre vislumbrar o fora, né? Fora do Brasil. E também da expectativa de volta, né? Quando você voltar, de o que eles esperam de você, as pessoas, seja família, amigos, compatriotas, né? Outros brasileiros com quem você vai se relacionar. E também as tuas expectativas sobre você e sobre os outros ao teu redor. É muito complexo. É muito difícil. E eu acho que você pode ler todas as literaturas do mundo, sabe? Mas quando eu voltei dessa vez, eu já fiz essa mudança de voltar ao Brasil algumas vezes, tá? Essa última vez foi uma das vezes mais difíceis. E eu esperava de mim, vai ser difícil, mas, né? Cara, foi muito difícil. Muito de peixe fora d'água, de quem sou eu. Não sou brasileira, mas eu sou, mas eu não sou, mas eu sou, sabe? Uhum. E as pessoas, e aí você conversa com as pessoas, e dependendo de como eles conversam com você, você já fica com raiva deles. A pessoa não tem nada a ver com isso, sabe? Na verdade, tá com raiva de você. É um processo bem, bem intenso. Não sei nem se eu tô respondendo a pergunta completamente, mas eu acho que tem muitos fatores ali. Sim. É interessante essa questão da expectativa. É uma coisa que a gente lê muito em posts sobre imigrantes, né? De sempre não deixar a expectativa muito alta. Em ambos os lados. Tanto quando você tá se mudando pro país fora do Brasil, ou também agora aqui nessa pergunta se encaixando, né? Não criar expectativas altas sobre voltar. Então, acho que um segredo da vida, meio que tem expectativa baixa, né? E eu acho que a permissão com a expectativa, acho que às vezes a gente vai sonhar, né, e vai estar todo empolgado e é difícil controlar isso. Sim. Mas acho que permissão, de novo, né, essa questão de a gente não gosta de viver a dor de diversas formas, né? Uhum. Então, fiquei decepcionada comigo mesmo, fiquei decepcionada com as outras pessoas. Tudo bem, faz parte, sabe? Então, essa permissão de viver a frustração e permissão pra superar, né? Você vive, você navega e você supera. É muito difícil você falar assim, vai ser assim. Podem ter elementos de fato que vão ser assim, mas tem muita coisa que vai acontecer que você não está no script, sabe? E às vezes não querer pular etapa também, porque digamos, tu mudou pro Brasil e agora voltou pro Brasil, né? Então tu tem que deletar o que tu viveu no outro lugar. Você não pode sentir que você deixou uma coisa pra trás. Não, você deixou pra trás, assim como você deixou quando você se decidiu sair do Brasil. Sim. Então tu tem que aceitar, tem que viver aquela dor. Viver o luto. Não queria usar essa palavra, mas tu tem que viver o luto do que tu perdeu pra você conseguir ir pra frente, né? E continuar. Uhum. Tem uma amiga minha, a Yulia, ela mora em Vancouver e ela gravou um podcast comigo aqui também, contando a história dela. E ela falou exatamente isso que tu falou das etapas da vida. Ela fala que algumas pessoas vêm mandar mensagem pra ela no Instagram e tentam fazer perguntas sobre como morar no Canadá pra pular etapas. E aí ela fala, a vida de imigrante, a vida de expatriado, etc., ela sempre vai ter várias etapas e o conselho que eu te der é que agora não vai ser um conselho pra você pular a etapa. Vai ser um conselho pra você passar por essas etapas de uma forma um pouco mais suave, com conhecimento do que vai acontecer. Mas não tem como pular a etapa, porque a vida de imigrante é cheia de etapas pra você passar. Então, eu achei muito interessante isso que ela falou. E uma coisa que eu e meu marido, a gente tava conversando quando eu te visitei, Andressa. Eu fui visitar a Andressa alguns natais passados. Faz muito tempo. Eu dirigi de Toronto até Atlanta. Foi muito legal. Uau! Corajoso. Chegando lá, a gente se deparou com vários restaurantes e padarias brasileiras, etc. E eu falei, caraca, por que não tem tanto assim lá em Toronto, né? E aí a gente tava tentando confabular ou pensar algum motivo do porquê existe mais lá. Claro, tem muito mais brasileiros que migram para os Estados Unidos do que para Toronto. Mas talvez também tenha relação com o fato de muitas pessoas imigrarem para os Estados Unidos sem documento, né? Sim. Então, eles acabam criando esse núcleo brasileiro do mercado da saudade dentro do lugar que eles estão.
Que era isso que você falou ali, Charlotte. Aí as pessoas tentam criar esse núcleo, essa comunidade brasileira. As chances são de que eles vão demorar para ir pro Brasil ou nunca mais vão pro Brasil são maiores do que uma pessoa que tem documento e pode transitar aí pelos países com mais facilidade, né? Sim, isso mesmo. Tem a outra pergunta sobre esse tema das expectativas, é a seguinte: o que fazer com essa cobrança toda que a gente coloca sobre nós depois de uma mudança? E quando nossas expectativas são frustradas, para onde olhar e buscar esperança? Difícil. Pergunta difícil. Pra onde olhar? Eu acho que sempre você tem que lembrar o porquê fez você se mudar. Sabe, tentar resgatar aquilo. Sabe, olhar, resgatar aquele sentimento, aquela vontade e dizer, o propósito e tentar o plano B, tentar o plano C e se não deu certo também nenhum dos planos, tá tudo bem voltar. Você talvez era essa a experiência que você tentava ter. Eu tava ouvindo podcasts teu ali, Mari, e aí eu não lembro de quem era, mas é um dos mais novos. Uma loirinha, ela falou que ela teve que lidar, que ela se mudou pra onde? Pra Dublin, eu acho que foi, e aí lá ela disse que ela não foi tudo aquilo que ela sonhava, que ela achava que a vida de imigrante ia ser diferente, que ia ter outro sentido. E daí ela voltou pro Brasil e por um tempo ela não quis mais ir procurar e morar em outro país. Mesmo que ela sempre disse que aquilo era o sonho dela, ir morar em outro lugar. E ela teve que esperar o tempo passar por aquele, né, sem pular etapa, até ela descobrir pra onde ela queria ir. Agora eu acho que ela tá em Nova York agora, né? Eu achei aquilo tão maduro, sabe? Tão, Sim. nossa, que eu fiquei imaginando tudo que ela pensou nesse meio tempo, sabe? Sobre as frustrações que ela teve e ela conseguiu lidar com aquilo pra continuar, pra achar o lugar dela no mundo. Então, eu acho que Ela é comentou isso. muito que... Eu lembro, foi Stephanie, de novo. Ela comentou que a mãe dela sempre teve o sonho de morar fora. Então, ela teve esse momento aí de pensar o que era sonho dela e o que era sonho da mãe dela influenciando ela. E aí, depois de um tempo, como tu falou, morou em outro país, voltou, teve esse tempo pra pensar. Ela falou, não, eu quero mesmo isso, não é só minha mãe, também é um desejo meu. E ela foi, hoje ela tá em Nova York, tá adorando morar lá. Mas pra gente, por exemplo, quando a gente voltou pro Brasil, acho que tinham alguns fatores, né? Muita frustração, né? Questão de sonho, planos que não se concretizaram, né? E duas coisas que nos ajudaram muito ao longo da jornada pessoas, né? Grupo de apoio, pessoas com quem você pode chorar, processar, trabalhar essas questões. De novo, a permissão para estar frustrada, né? E para navegar aquilo. E no nosso caso, acho que Deus, né? Pra mim, pra gente, a gente conversava muito assim, existe um propósito maior aqui que a gente não consegue enxergar ainda. Mas a gente crê que tem coisas aqui que a gente não enxerga e que tá na mão de Deus. Então, isso nos trouxe muita paz em momentos que, cara, era de ficar louco, assim, sabe? De falar, cara, pra onde a gente vai olhar? E a esperança, cara, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor sabe, o Senhor tá cuidando da gente, a gente vai fazer e focar no que a gente pode fazer e o resto tá fora das nossas mãos, né? Mas eu acho que pessoas também com quem a gente pôde caminhar, que já viveram isso, que carinhosas, nos amam, sabe? Que tem esse espaço também ajudou muito e ajuda, né? Não vai ser fácil, mas a superação vem. Sim, muito legal. E terapia, né, Sheila? Muita Uma terapia, boa terapeuta. com certeza. Terapia. Com certeza. Terapia e também conversar com pessoas que, como tu falou, passaram por essa mesma trajetória, né? E Sim. talvez perguntar pra elas, como a gente tá fazendo aqui agora, como que elas passaram por essa situação. Sim. Porque muitas das coisas que a Andressa viveu, eu vivi, a Sheila viveu, então a gente tem muitas coisas em comum só porque a gente mudou de país, né? Então estamos aqui agora. É verdade. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com as coisas que a gente falou aqui hoje. Vai ser muito bom. Vamos pro próximo quadro, próximo tema, que é o clima. Geralmente essa pergunta é 99% das vezes relacionada ao frio do que o calor, né? Pra gente que é brasileiro. Então a pergunta é como não pirar no primeiro inverno. Eu tive meu único ataque de pânico nessa época e foi horrível.
Todo mundo aqui já morou em país frio? Sim. Eu moro ainda. Num país muito frio. E eu ouço muito essa pergunta aqui. Mas eu não quero responder ela porque eu acho que não se aplica a mim. Eu nunca, felizmente, eu nunca sofri muito com o frio. E eu não trabalho fora. Eu trabalho no escritório, eu trabalho dentro de casa. Então eu realmente não sinto frio. Mas tem pessoas que precisam trabalhar fora, né? E pegar metrô e etc. Eles sofrem muito mais com o frio. E também não só com o frio, mas também com a falta de sol, de vitamina D. Como que foi pra vocês? Vocês sofreram quando moraram em países frios? Eu sofri bastante. Que eu mudei de Santa Catarina, que lá também faz frio. A gente sente frio em Santa Catarina. É diferente. Aqui, mesmo você morando onde faz muito frio, você não sente o frio, porque todas as casas são quentinhas, enfim, né? Dá pra ir no banheiro sossegado, não tem que ficar com aquela, tá gelado, nada, não tem. Dormir com 5 cobertas e 3 pijamas. Isso não existe aqui. Mas eu saí de Santa Catarina pra ir morar em Minneapolis. E Minneapolis é um dos estados mais gelados aqui dos Estados Unidos. Fazem menos 20, menos 30. E não é alguns dias do ano. São muitos dias do ano que fazem frio. O inverno é longo. E eu digo inverno desde que começa a ficar friozinho, que cai lá por setembro, às vezes já neva lá, e vai até maio, sabe? Então é muito tempo de frio. Se bem que lá em maio tu já tá usando shortinhos e camiseta e tá tudo bem, mas ainda tá 0, sei lá, né? Enfim, que daí tu não aguenta mais aquela situação. Mas pra mim foi difícil, por 2 coisas. Eu não sabia dirigir na neve. Eu saí de um lugar que eu tava trabalhando 60 horas por semana pra ficar sem visto, só visitando, só fazendo aula de inglês. Eu fui fazer aula de inglês na universidade, que eu achei super difícil, muito difícil mesmo, o jeito que eles ensinam inglês. Então eu ficava muito tempo dentro de casa. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar em contato com a natureza. Eu preciso do sol, eu preciso do verde, eu preciso ver água correndo, sabe? Então eu preciso disso. Isso não acontecia. Lago congelado, cachoeira congelada, lindo. Eu tenho fotos maravilhosas de lá, sabe? Um período da minha vida, assim, que por beleza, por paisagem, era muito bom. Era uma vida totalmente diferente. Eu conseguia ver essa, né? Como a gente é artista, então tudo que é visual pra nós é o que impacta. Né? Só que eu conseguia vivenciar isso por um período muito curto. Digamos, por exemplo, se eu queria bater uma foto no lago congelado, eu tinha que deixar o carro ligado bem quentinho, mas bem quente mesmo. Saía, corria, batia a foto e voltava pro carro, porque não dava pra ficar fora, entendeu? Então eu vivenciava, mas olhando de uma janela, eu não vivenciava, não ficava ali, assim, né? Sim. E como foram muito tempo... Embrace, eles usam esse termo aqui em inglês, né? Embrace the winter. Não. Então foi bem difícil. Bem difícil mesmo. Eu fiquei bem depressiva. Mas eu não sei se foi só por causa do frio, mas sim por causa de toda essa situação de imigrante, né? Mas enfim... E quando a gente se mudou aqui pra Geórgia, aqui também faz frio, mas é um frio bem parecido com o do Brasil. Alguns dias são bem gelados, neva 1, 2 vezes por ano. Esse ano ainda nem nevou. Na parte, quando tava mais frio, eu tava no Brasil, então eu fugi. Sim. Mas mesmo assim, é um período mais longo. Todas as árvores estão sem folha, sabe? Então parece que já tá todo mundo só esperando a primavera chegar. Essa é a impressão que eu tenho, sabe? Entendi. Às vezes eu esqueço de viver porque eu estou esperando a primavera chegar. Então, é essa sensação que... Mas nostálgica... Não é nem nostálgica que fala. É essa sensação de você estar parado, congelado, sabe? Sim. Então, como lidar com isso? Como eu criei os meus meios de lidar com esse frio? Eu tento mudar os ambientes que eu fico na minha casa. Porque às vezes eu fico mais onde eu tenho aqui a minha cozinha, fico aqui com as crianças e tal. Daqui a pouco eu já, não, vamos todo mundo pro basement. A gente fica ali brincando, etc. Não, agora a gente vai pro quarto, né? Eu fico mudando de ambientes que eu fico na minha casa pra mim não me sentir que eu tô presa. Mas eu sei que nem todo mundo tem isso, né? Tem pessoas que vivem no apartamento que não tem muito pra onde fugir. Mas então eu diria procurar
outros lugares que você gosta de ir, um café que você gosta, ou sair no shopping, sabe? Tá mudando de ambientes onde você se sente quente, que você não vai se sentir frio. Ou então, quer sentir frio e tal, a gente sabe que, né, a Mariana trabalha na empresa que tem as melhores roupas pra ficar fora de casa, né? Então, se prepare com isso, sabe? Aprenda a usar as roupas certas. Sim. Aprenda a enfrentar o frio. A fazer esportes na neve, não sei. Eu acho que essa era a dica que eu ia falar. Uma coisa que eu aprendi com o pessoal daqui é, sim, ter ansiedade pra próxima estação, porque aqui o pessoal sempre fala, eu mal posso esperar pro verão pra eu poder ir pra praia no lago, pra fazer churrasco. Eu mal posso esperar o inverno pra poder patinar, pra fazer snowboard, esqui. Então, uma coisa muito legal aqui da América do Norte é que, por as estações serem muito marcadas, muito, tipo, certinhas, eles têm atividades específicas pra cada estação e eles vivem aquilo ao máximo. Então, eu mal posso esperar, mesmo patinando horrivelmente, né? Eu patino muito mal, mas assim, eu mal posso esperar pra patinar no inverno. Eu mal posso esperar o outono pra tirar foto com as árvores lindas e ir no pumpkin patch. Eu mal posso esperar pro verão pra eu poder ir pra praia. É uma coisa que eles vivem aqui, o pessoal que é daqui vive as estações ao máximo. E tenta, tipo, embrace, né? O tema da Canada Goose é live in the open. Então, live in the open não importa a estação, seja no inverno até o verão. Sim, e também nada te impede de você viver num lugar frio, mas ok, você sabe que nesse período você talvez vai ter... Porque depois de um tempo vivendo, você vai saber qual é a semana que mais te dá um ruim, assim. Digamos, foge pra um lugar quente, tira férias nessa época. Tá tudo bem? Sim. Por que você precisa ficar tanto tempo? Pode ir pro verãozinho, vai lá curtir Vem pra Flórida, a Flórida tá sempre quentinho. É verdade. Né? Então... E eu diria, não se isole. Seja muito intencional em continuar se relacionando independente do frio. E traga coisas, eu achei legal a ideia, Mari, que você falou. Traga coisas da sua cultura até, faz um quentão, canjica, sei lá. Faz uma festa uma coisa pra fazer. Seja criativo, mas não deixa. Eu acho que a tendência é se isolar, né? Ai, tá tão frio, vamos isolar. Aí você vai entrando num estado depressivo que é muito mais difícil sair. Então, seja intencional pra sair. Eu gostei também. Cafés. Nossa, eu lembro morando na Áustria, cara, muito frio, muito frio. E a gente com roupa de térmica, roupa de esqui por fora e tal. Era 5 minutos lá fora, entrar no café, né? Aí começar defrost, assim, lá dentro. Tira tudo. Mas faz parte, você se acostuma. E eu gostei também, Mário, que você falou de olhar o que eu posso antecipar pra esse coming season, né? Essa estação que tá vindo, o que eu posso fazer, como eu posso me engajar. Muito legal. Uma perspectiva de muita esperança. A Tayana Patrícia, que também é uma entrevistada aqui, ela mora em Dublin, e ela falou que ela não assiste muito Netflix, muito filme no verão. No verão, ela tenta aproveitar ao máximo e ir pro mar, fazer todos os exercícios outdoor. E, intencionalmente, ela deixa os filmes que ela quer assistir pro inverno. Então, assim, ela tá se isolando, mas, assim, de uma forma consciente, de que ela vai aproveitar aquele inverno pra ficar cozy, pra fazer um café da manhã, um brunch pra ela e pras amigas, tomar um café, assistir aquele filme que tá ali na lista há um tempo. Que legal. Achei muito legal isso que ela falou. Eu também, eu gosto muito disso. Eu também, eu tento, quando é verão, nossa. E aqui é férias, né? Então, as crianças não têm aula e tem as opções de colocar em summer camp, não sei o quê, mas não combina muito comigo, sabe? Então, eu gosto de ir pro lago, de ficar na praia do lago, fazer piquenique, de passar o dia lá. Aí, no outro dia, eu vou pra piscina. No outro dia, eu vou pra um parquinho onde tem um riachinho lá e a gente fica... Então, descobrir os insetos, né? Sim, a gente faz isso tudo aqui. As folhas. Porque eu sou do interior, né, gente? Então, tudo que é bicho comigo, né?
Mas assim, ao mesmo a gente ensina para as crianças a viver as 4 estações, como a Mari falou. Então, quando é outono, nossa, é outono, é tudo não sei o quê. Começo do inverno, daí logo depois é Natal. E vivenciar isso, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil. A gente não tem tão claro. A gente tem, no Sul, a gente tem as estações do ano, mas a gente não celebra da mesma forma que é celebrado aqui. E aqui é celebrado... Parece que cada estação todo ano tu tem um nascer e um final da vida. Então, aí você se lembra disso também, que a nossa vida tem um nascer e tudo tem. Não só na vida, mas todos os ciclos. Nossa vida de imigrante talvez vai ter um começo e um fim. E é verdade. são ciclos, né? Achei uma frase linda pra gente terminar esse podcast. Gente, muito obrigada por ter participado, Andressa, Shayla e Robson. Eu adorei esse episódio e acho que vai ajudar muita gente. Então, mochilers, se vocês gostaram desse episódio, compartilhe com alguém que você acha que também vai se sentir tocado por uma dessas lindas palavras que a Andressa, a Shayla e o Robson falaram aqui hoje. Muito obrigada por terem ouvido mais um episódio. Beijinhos e até a próxima!